Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, motivo de grande alegria estar com os irmãos mais uma noite, pela primeira vez em uma vigília, povo muito abençoado, animado, glória a Jesus. O Senhor tem falado conosco, nós temos adorado esta noite, o Senhor vai continuar falando ao nosso coração, amém? Gênesis capítulo de número 4, glória a Jesus. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler o 1 e o 2, e aí você pode tomar o seu assento, amém? Gênesis 4, a partir do verso 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: filho do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Amém? Pode tomar o seu assento. Enquanto isso, vamos fazer uma leitura em Hebreus. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 11, no versículo 4. Hebreus 11 e o versículo 4, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos Gênesis capítulo 4, é uma história muito conhecida, a história de Caim e de Abel. E, na verdade, quando você começa a ler a Bíblia, pelo menos que começam de Gênesis, nós temos aquela leitura tão boa e tão maravilhosa do capítulo 1 e do capítulo 2, quando Deus cria todas as coisas, a forma como Deus trouxe à existência tudo que existe pela sua palavra, porque Ele disse: haja luz e houve luz. E nós lemos a criação e os detalhes, a fim de que, por meio da fé, crendo, nós entendemos que Deus criou tudo que existe, e isso é maravilhoso. Mas esse momento prazeroso de ler o início de tudo e ver Deus construindo tudo, já vai mudando nos capítulos seguintes, porque depois que Deus cria o homem e a mulher, nós temos então no capítulo 3 o registro da queda humana, o registro do pecado original, da desobediência de Adão e Eva, trazendo para a nossa realidade o pecado, como uma espécie de vírus mortal, que se instaurou para destruir tudo e todos. A desobediência, o pecado. Você conhece a história, sabe que Eva, sendo enganada pela serpente, tomou posse do fruto, deu ao seu marido, e ambos comeram. E a partir daquele momento, o texto diz que os olhos deles foram abertos, e passaram a entender e perceber que estavam nus. Deus tinha o costume de descer ao jardim para falar com o homem. Naquele dia Adão se escondeu, porque ouviu a voz de Deus, e temeu por causa do pecado, temeu por causa do que havia feito, da desobediência. Então, quando a voz de Deus soou, Adão se escondeu, e ele é confrontado por Deus, e Deus ali vai resolver o problema, vê o que aconteceu, vai repreender Adão, Eva,
a serpente, e todos eles vão receber punições e consequências por causa das suas escolhas do pecado. No capítulo 4, então, nós vemos isso piorar, nós vemos isso entrar num nível um pouco mais elevado, porque agora não é somente alguém comendo um fruto proibido, alguma coisa que não deveria tocar ou pegar. Nós temos um momento em que Caim, ele vai matar o seu irmão Abel, sendo o primeiro homicida, o primeiro assassinato. E essa história, ela tem muito valor para nós entendermos muitas das coisas, das quais, da força do pecado no coração humano, e a forma como Deus trabalha, e a forma como desde o início de tudo, desde a entrada do pecado no mundo, Deus está guiando a história, Deus está conduzindo o caos, aleluia, para o momento em que Ele já determinou que Ele vai resolver completamente o problema do pecado ou o problema do mal. Isso é confortante a nós, porque quando você olha para a sociedade, você vê que o mal é terrível, o pecado está cada dia, as pessoas estão pecando terrivelmente. Nós olhamos a sociedade, vemos o quanto o homem é mau, é perverso, as maldades que parece que a gente nunca ouvia falar e vai acontecendo, barbaridades, tudo isso é por conta do pecado. Ele é o maior vilão, aleluia. As pessoas têm o costume de atribuir o diabo como o maior vilão, mas a Bíblia atribui o pecado. O diabo é aquele que peca desde o princípio, mas é o pecado, aleluia. Transferir para o diabo às vezes é uma forma da gente tirar nossa culpa das nossas escolhas e de quando pecamos contra o Senhor. Mas a Bíblia, ela atribui ao ser humano a culpa por muitas das vezes, aleluia. Porque se a culpa é sempre do diabo, porque Deus exige tanto que nós venhamos a nos arrepender, aleluia. O pecado, ele é o vilão, ele é aquele que veio para destruir a criação de Deus, mas esse mesmo Deus estabeleceu o meio pela qual ele resolveria completamente o pecado. Ele disse para, aleluia, para a serpente: da semente da mulher virá aquele que esmagará a sua cabeça, aleluia. Jesus é aquele que viria para resolver definitivamente. Ele é aquele que nos dá esperança e nos conduz para que no juízo final Deus venha coroar a igreja e todos os seus e resolver extirpar completamente da sua criação, aleluia, o pecado. E haverá novos céus e nova terra, não haverá mais lágrima nem dor, porque tudo isso que você vê hoje vai passar. Somente Cristo e a igreja permanecerão para sempre, aleluia. É Deus guiando a história, guiando o caos, para cumprir os seus propósitos dentro da história. O texto diz, irmãos, que depois que Adão e Eva foram expulsos, e Deus colocou um querubim para guardar a entrada, e principalmente o caminho que dava para a árvore da vida, Adão passou a cultivar a terra, porque uma das coisas que Deus disse para Adão é que agora ele vai, com o suor do seu rosto, você vai comer. Então Adão passou a ter muito mais dificuldade, a sua vida passou a ser mais difícil por conta daquilo que ele fez. E o texto que nós lemos diz que Adão, com sua mulher, geram uma criança, e dá a ela o nome de Caim, é o primogênito de Adão e Eva, Caim. E esse vai ser aquele que vai se tornar agricultor. Ela também terá mais um filho por nome de Abel. E Abel, o texto diz, foi pastor de ovelhas. Aí nós temos um quadro familiar completo: pai, mãe, filhos. E nesse quadro familiar as coisas vão se complicar, porque desde o início, quando Deus instaurou família, Deus que construiu família, foi Deus que disse, olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma adjuntora, alguém que o auxilie, aleluia, para que o homem não ficasse sozinho. Deus fez uma companheira, Deus fundou, criou a família.
E o pecado vai trabalhar justamente, principalmente nesse ponto de família, trazendo perturbação àquilo que Deus criou. Aí quando você tem Adão, Eva e os seus filhos, eles crescem. Quando o texto diz que um se torna agricultor e outro pastor de ovelha, é porque já passou tempo, cresceram, se tornaram adultos, ensinados por Adão e Eva algumas coisas. Tanto que o texto diz que chegou um tempo, e se você ler comigo, no versículo 3, do capítulo 4 de Gênesis, o versículo 3 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Versículo 5, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Eu acho isso interessante porque o texto não dá explicação de como surgiu na mente de Caim que ele deveria entregar uma oferta ao Senhor. O texto só diz para a gente que um certo dia ele quis entregar a Deus uma oferta. Possivelmente ensinados por Adão e Eva, que conheciam a história, que educaram seus filhos, que mostrou como eles foram criados, o pecado e o sacrifício que o próprio Deus fez para poder dar roupa para eles, aleluia, e explicando que eles deveriam temer a Deus. E Caim, o agricultor, num dia específico que ele quer cultuar o Senhor, ele quer ir lá e apresentar a Deus a oferta que ele queria apresentar, e a sua vida era ser agricultor. Então do fruto da terra ele apresenta a Deus uma oferta, aleluia. O texto diz que Abel também teve a mesma iniciativa, só que Abel era pastor de ovelhas, então ele pegou do seu rebanho o melhor, ele pegou a primícia, ele pegou aquilo que era mais agradável, aleluia, e também entregou ao Senhor, também quis entregar um culto ao Senhor, também quis entregar uma oferta ao Senhor, aleluia. Até aqui é tudo maravilhoso, são dois homens, aleluia, dois irmãos que estão cultuando, entregando a Deus oferta, tudo maravilhoso. Só que o texto diz que Deus, aleluia, aceitou Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta o Senhor não aceitou. No momento que eles apresentaram a Deus oferta de adoração, aleluia, o intuito de querer agradar a Deus, Deus dos altos céus, que, aleluia, o único que conhece o homem por dentro e por fora, aquele que é juiz, que pode julgar, que pode bater o martelo, ele que é o Todo-Poderoso, que está sentado no trono, aleluia, ele olhou, viu Caim e Abel oferecendo oferta e cultuando, e Abel e a sua oferta, o Senhor aceitou, mas ele não aceitou Caim e a sua oferta. Não foi somente a oferta que foi reprovada ou aceita, foi a pessoa, foi o ofertante que foi aprovado ou aceito. No caso Abel, aceito. Caim, reprovado. E o final do versículo 5 diz que por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. É como se os dois estivessem voltando do culto, e o texto nem explica para a gente como é que foi essa aprovação, e como é que foi essa rejeição, se desceu fogo para poder consumir a oferta de um e do outro não. Só ficou claro para os dois, que Deus aceitou um e reprovou o outro. Só ficou claro para Abel que ele foi aceito por Deus, só ficou claro para Caim que ele foi reprovado, aleluia. E aí, o próprio Deus é quem vai conversar com Caim, visto que o coração dele ficou endurecido e triste. Versículo 6, o Senhor disse a Caim: porque você está furioso, porque se transtornou o seu rosto. Versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve
dominá-lo. Aleluia. É Deus que vai falar com Caim, porque acertar e errar, qualquer um de nós pode fazer. Acertar e errar na forma como nós nos relacionamos com Deus, da forma como nós entendemos como Deus, sobre Deus, aleluia, qualquer um de nós pode fazer, e a partir disso, nós temos a palavra de Deus que vem ao nosso coração para nos corrigir, para nos ensinar, aleluia, para ensinar que muitas das vezes adorar a Deus não é da forma como você inventa ou acha que é, não. Ele deixou muito claro na sua palavra o que Ele deseja da igreja, o que é adoração, o que é louvor, e nós estamos aqui para, ouvindo a sua palavra, viver uma vida para a sua glória, da forma como Ele determinou que seria. Aleluia. Ninguém inventa adoração, ninguém inventa os modelos, não, nós estamos aqui para obedecer aquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. Aleluia. Então Deus avisa e vai falar com Caim, e aí é aquele ponto, quando você erra, aleluia, é somente pensar, mas por quê? Porque poderia ser o Caim, a história poderia ser essa, Caim entender, caramba, fui reprovado por Deus, Deus rejeitou a mim e a minha oferta, e aí deveria vir aquela pergunta, mas por que eu fui rejeitado? Mas por que Deus não me aceitou? O que eu fiz de errado? O texto não explica para a gente o motivo, mas o texto dá pista, que um trouxe a oferta da terra e outro pegou o melhor das primícias. A terra estava amaldiçoada por causa do pecado, por causa de Adão. Talvez Caim não fez a melhor escolha, talvez Caim não fez, aleluia, não tem a melhor intenção, ainda que teve a melhor intenção, não é a intenção que conta para Deus. O que conta para Deus é um coração definitivamente comprometido em servir a Ele, e mesmo que você se aproxime, sabendo que você está meio errado, fala: Senhor, fala comigo, conserta a minha vida, porque eu sei que eu estou meio errado, mas eu quero ouvir a Tua palavra, é a Tua palavra que corrige, é a Tua palavra que conserta, é a Tua palavra que me coloca de pé, eu preciso ouvir a Tua voz, aleluia. Caim poderia ter atitude, talvez deveria, aleluia, de falar: mas por que eu errei? Mas por que eu não fui aceito? O que eu deveria ter feito? O que tem em Abel que não tem em mim? Aleluia. É o caminho, deveria ser o caminho. Mudaria a história, a gente talvez leria um outro texto, leria uma outra narrativa, que Caim perguntou a Deus, Deus mostrou para ele, e ele então mudou de vida. Seria um texto maravilhoso de ler, aleluia. Mas esse não foi o texto. Deus falou para ele: olha, Caim, o pecado está à sua porta. E aqui o pecado, ele é personificado como se fosse um animal esperando para atacar. Caim, o pecado está à espera de você deixar ele dominar você, mas cabe você dominá-lo. Ou seja, você está aí com o coração furioso, voltou do culto porque as coisas não deram muito certo, o seu irmão foi aprovado, você está aí com o coração triste, está com o rosto semblante duro, mas estou te falando que o pecado está à tua porta, e é Deus falando com Caim, aleluia, ele está à sua porta. Então toma cuidado, porque ele vai te pegar, ou você vai dominar ele. Caim é avisado, e avisado pelo próprio Deus. Deveria ser um texto que a gente lesse: então Caim mudou o caminho, então Caim mudou a direção, então Caim fez alguma coisa. Só que o texto diz, irmãos, depois que Deus falou com ele, versículo 8, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Eles acabaram de vir da oferta. Deus acabou de aprovar um, reprovou o outro, conhecendo o coração de ambos, conhecendo a postura de ambos, reprovando porque poderia reprovar, aceitando porque é o único que pode aceitar. Ele que determina, Ele que define, Ele que é o juiz, Ele que é o Senhor, aleluia. E quando o Senhor falou com Caim a respeito do que estava acontecendo, Caim, olha o pecado, está à porta, vai te pegar. Em vez de pensar no mínimo e ouvir a voz de Deus, aleluia, em no mínimo falar: olha, Deus falou comigo, eu não preciso seguir esse caminho, não vou deixar isso me dominar. Talvez conversar com o pai, com a mãe, com Adão, com Eva, fazer alguma coisa, mas o que ele faz é convidar o irmão para o campo, e no campo ele ataca Abel, e ele mata Abel. Ele se levanta contra o seu irmão e mata.
Abel é o personagem que aparece só para dizer que ele foi aceito por Deus. E não tem um texto que ele tem uma frase. Ele não tem uma fala, ele não fala um ar na Bíblia. Ele só aparece para poder ser aceito por Deus e morto pelo seu irmão. É o momento em que Caim poderia repensar tantas coisas, seguir tantos caminhos, fazer tantas coisas, mas a escolha, aleluia. Mas por causa daquilo que está acontecendo, e você vai vendo a gravidade das coisas aumentando, e Caim seguindo o caminho terrível, atacando e matando o seu irmão, aleluia. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, eu sou responsável por meu irmão. Disse o Senhor, versículo 10: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Versículo 11: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Aleluia. Deus vai falar com Caim, depois que ele matou o irmão, foi seguir a vida dele, talvez voltasse agricultor. Deus chegou e falou: mas cadê o seu irmão? É aquela pergunta que vem para confrontar. É a mesma pergunta que Deus fez para Adão, quando ele se escondeu: Adão, onde você está? Porque Deus sabe da resposta. Ele sabe onde Adão estava, ele sabe o que aconteceu com Abel, ele sabe de tudo. Mas a palavra dele, a pergunta feita, aleluia, é para poder atiçar o nosso coração, é para confrontar nossa consciência. Oh glória, ou você teme para arrependimento, oh glória, ou segue outro caminho. E Caim escolheu o pior. Caim escolheu a piada, o deboche. Caim escolheu menosprezar a palavra de Deus, porque a forma como ele trata aqui o texto, você fala: rapaz, que camarada desaforado. Deus pergunta para ele: aonde está o teu irmão? Ele fala: eu lá sei, eu sou o guarda-costa dele, eu sou segurança de Abel agora, ele deve estar lá com as ovelhas dele, eu sei lá. Deus fala: o que você fez, Caim? O sangue do seu irmão está clamando da terra, está clamando porque é o sangue do inocente que foi derramado, e o sangue do inocente clama por justiça, clama pela condenação do culpado. Caim, o que você fez? Aí Deus fala: olha, por causa disso, então Deus dá castigo para Caim. E você leu comigo: agora ele vai ser amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber o sangue do irmão. Agora, quando ele cultivar, aleluia, a terra não dará mais a sua força, ele será fugitivo e errante, ele vai andar como um forasteiro, aleluia, não vai pertencer a um clã, não vai ter mais nada, porque agora Deus coloca ele como alguém amaldiçoado pelas escolhas que ele fez, e o caminho que ele seguiu, aleluia. Versículo 10, versículo 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Versículo 14: hoje me expulso desta terra, e terei que me esconder da sua face. Serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Aleluia. Aí você vê, desde o capítulo 3, como é que o homem está afastando-se da presença de Deus, porque Adão já estava no jardim, aí foi expulso e ficou próximo ao Éden, habitando e morando na terra. Agora Caim peca gravemente contra o Senhor e é expulso para poder viver mais longe ainda, e o texto enfatiza que ele está longe da presença do Senhor, porque é isso que o pecado faz, aleluia. É isso que, quando você vive pelas suas escolhas, coração endurecido, é
isso que acontece, cada dia mais longe, longe, longe do Senhor, aleluia, a cada escolha errada, a cada pecado, a cada escolha, decidindo fazer aquilo que não agrada ao Senhor, cada dia, para longe, longe, longe da presença do Senhor, aleluia, e cada vez mais longe. Deus fala profundamente com Caim. Ele recebe uma marca que vai o identificar. Marca que nós não conhecemos, não sabemos, mas alguma coisa que o impedia que pessoas o matassem. Isso é um ato de misericórdia, porque ele mesmo protestou, ele mesmo reivindicou, discutiu com Deus, falou: não, mas poxa, assim é muito duro o meu castigo. Assim é muito duro. Eu preciso de alguma coisa. O Senhor fala: não vai ser assim não. Quem te matar vai sofrer castigo pior. Então vai, alguém forasteiro, fugindo e sempre longe da presença do Senhor. Aleluia. Essa história, irmãos, mostra e revela profundamente o como o pecado vai tendo a sua força. Aleluia. O escritor de Gênesis, ele quer justamente mostrar isso. O objetivo dele é mostrar como a queda vai influenciando e o pecado vai entrando, e o domínio do pecado na humanidade vai ficando pior e pior e pior. Aí nós chegamos no capítulo 6, ao ponto de que Deus não aguentou mais e mandou um dilúvio para destruir tudo, aleluia. Porque é isso que é o caminho do pecado. Mas, quando nós lemos essa história, quando nós vemos esse momento, irmãos, aleluia, nós temos que lembrar, é inevitável olhar, aleluia, e nos identificar na história, nos colocarmos na história. E se nós formos se colocar na história, talvez olhar para a nossa vida e tentar se encaixar na história, no quadro geral, tenha certeza, nós não somos o Abel da história. Nós somos Caim na história. Nós somos aqueles que pecamos contra Deus e com sua palavra. Nós somos aqueles que rejeitamos a Deus todas as formas possíveis e caminhamos cada vez mais para longe de Deus. Nós somos aqueles que decidimos andar errado contra Deus. Se você está aqui hoje, não é porque você decidiu um dia entrar na igreja. Se você está aqui hoje, não é porque um dia você falou: vou ser crente, não, aleluia, porque o evangelho não é o homem que vai até Deus, aleluia, o evangelho é Deus que rasgou a história e veio ao nosso encontro para nos salvar, aleluia. Porque ninguém quer Deus, nós somos inimigos de Deus, aleluia, por natureza. A nossa condição é debaixo da ira, debaixo da condenação, mas Ele que por amor foi, aleluia. Nós somos o Caim da história, enquanto que Jesus Cristo é, aleluia, o Abel, o sangue derramado, aleluia. Jesus Cristo é aquele que é o sangue derramado, é o Abel. O texto diz, irmãos, Deus fala: olha, o sangue do seu irmão clama por justiça, clama da terra, e a ideia aqui é justamente justiça, condenação. Esse é o sangue. E se você ler comigo Hebreus capítulo 12, aleluia, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22, glória a Jesus, para você entender melhor, aleluia, esse texto. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22 até o 24, aleluia. Hebreus 12, 22 diz assim: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor
do que o sangue de Abel. Aleluia. O que o escritor quer fazer? Olha, Abel, o sangue dele foi derramado, inocente. O sangue do inocente clama por justiça. O sangue do inocente clama para que o culpado seja condenado. Aleluia. O sangue de Abel clama para que a Caim seja punido. Aleluia. Mas o sangue de Jesus, ele não clama para a nossa condenação. O sangue de Jesus clama para a nossa redenção e para a nossa justificação. Aleluia. Nós somos o culpado. Jesus é o inocente. Ele poderia morrer e condenar todo mundo, mas ele resolve morrer na cruz do Calvário, no plano de Deus, para que o seu sangue fosse o meio em que nos inocenta perante o Pai, de forma que o seu pecado, a sua culpa, o sangue dele pagou. Aleluia. O sangue dele não clama para te condenar. O sangue dele não clama, aleluia, para poder te ver perdido. O sangue dele fala: olha aqui, eu morri, eu comprei ele com sangue precioso. Aleluia. Paulo disse: vocês foram comprados por bom preço, glorifiquem pois a Deus em vossos corpos. Essa história, irmãos, é maravilhosa para nós olharmos para a nossa vida. Aleluia. A partir da mensagem do Evangelho, encaixarmos, porque você olha para a história de Caim e fala: rapaz, esse camarada ruim, perverso, coração duro, pior do que Adão em algumas coisas. Aí você fala: meu Deus, que terrível. Mas a nossa condição não é muito diferente, muitas das vezes. Porque muitas vezes a nossa vida é baseada em ter raiva de irmãos. Quantas vezes nós deixamos levar pela inveja, pelo coração endurecido, por ter raiva do outro, porque o outro parece que é mais aceito por Deus, eu sou menos, e ficamos naquela coisa terrível, e a cada dia o Senhor nos chama para esquecermos dessas coisas, dessas bobeiras, oh glória, dessas picuinhas, de coisas entre irmãos, oh glória, e estar na presença dEle, adorar o nome dEle, oh glória, aprender uns com os outros, confessar pecado uns aos outros, para que todos sejamos unidos no Senhor, e Cristo seja a cabeça da igreja. Aleluia. É por isso que, aleluia, o sangue dele, de Jesus Cristo, clama melhor do que o sangue de Abel. Aleluia. Porque não clama para nos condenar, não clama, aleluia, por justiça, mas clama, aleluia, para que nós sejamos justificados. Aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. É o Abel que morre para comprar os Caíns do mundo, da vida, os que estavam perdidos. Então o Senhor é aquele que na história projetou esse plano maravilhoso de salvação. E onde está o nosso enquadramento dentro dessa história? Porque ainda que outrora pudéssemos ser Caim, aleluia, mas a partir do momento que somos chamados por Deus, regenerados pelo Espírito Santo, aleluia, estamos aqui para aprender com Abel, e como Abel está na presença dele, entregando oferta agradável ao Senhor, aleluia. Abel foi aceito, e quem olhar para o texto vai dizer: olha, ele foi aceito por causa da oferta. Aí Hebreus explica: não, foi por causa da fé, porque pela fé Abel ofereceu sacrifício, oferta superior de Caim, aleluia, porque aquilo que é por fé é superior sempre, aleluia. É por isso que a nossa comunhão com Deus não se baseia em obras, porque as obras são falíveis. A nossa comunhão com Deus se baseia na fé, a fé daquele que foi crucificado na cruz do meio, aquele que foi abrir os braços e disse: está consumado, oh glória a Deus, aquele que foi pendurado e disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim, aleluia. É a fé em Jesus Cristo. E a partir disso podemos estar na casa dele, aleluia, porque o texto vai falar para a gente a respeito daqueles que são aceitos e daqueles que não são aceitos. E a discussão bíblica sobre salvação é sempre essa: quem é aceito e quem não é, quem é aprovado por Deus e quem não é. E é aí onde Paulo é que vai brigar, porque Paulo vai, o brasão teológico dele é defender
justificação pela fé. Alguns queriam até colocar na circuncisão. Aí Paulo brigou com os Gálatas, falou: pelo amor de Deus, para com esse negócio de circuncisão, de vocês pensarem que de alguma forma vocês serão aceitos por Deus por causa da circuncisão. Isso passou, isso ficou para trás. Agora é Jesus Cristo, é a fé nele, oh glória, agora é confiar nele, porque é por meio da fé que nós alcançamos salvação e vida eterna. Não confie em seus méritos, não confie em sua força, não confie em seu braço, não confie em sua capacidade. Confia em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Nós somos aqueles que estamos na história, para que hoje, regenerados pelo Espírito, possamos ser como Abel, aceitos por Deus. E por que somos aceitos? Por causa de Cristo. E por que somos aceitos? Porque somos regenerados pelo Espírito Santo. Porque foi Ele que regaçou as mangas para nos salvar. Foi Ele que arregaçou as mangas para poder vir até nós, rasgar a história, pisar nesse chão, beber nossa água, provar da nossa comida. Aleluia. Foi Ele que passou as nossas dores, e Ele ficou, não somente passou por tudo isso para alcançar alguma coisa, porque Ele já tinha, aleluia, Ele despiu-se da glória, e aleluia, humilhou-se, tomando a forma de homem, e aleluia, na sua forma de homem sofreu terrivelmente, mas não para alcançar alguma coisa para si mesmo, não, mas para nos salvar. Aleluia. É por isso que quando você lê Jesus sofrendo, você tem que ter muito isso na cabeça. Ele não está resistindo, sendo fiel, resistindo. Quando você lê ele no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele não está lá resistindo e sendo fiel para poder alcançar alguma coisa, alguma glória, algum status. Ele está ali resistindo para que ele seja o sacrifício imaculado e o seu sangue salve a minha e a sua vida. Aleluia. Ele sabia que não podia falhar, ele sabia que não podia pisar nada errado, não. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, aleluia. Não tinha a ver com ele, com os seus méritos, com a sua força, era a nossa eternidade que estava em risco. E ele não vacilou em nenhum momento, porque ele nos amou, aleluia. Ele não vacilou em nenhum momento, porque ele nos amou. Então, quando você lê a crueldade de Caim, você percebe a força do pecado. Você percebe como as coisas vão piorando na história. Porque você percebe até a diferença de um capítulo para o outro. Se você leu 3 e leu 4, você já percebe que está diferente. Não é porque Adão ele foi persuadido a pecar. Adão ele foi persuadido a pecar. Caim não. Caim, na verdade, Deus tentou dissuadi-lo a não pecar. Conversou com ele e falou: Caim, o pecado está à sua porta, cuidado. Mas ele fez mesmo assim. Adão comeu do fruto proibido. Caim matou o próprio irmão. Adão ele foi resistente, aleluia. Mas disse a verdade. Ainda que de forma meio petulante, disse a verdade. Caim mentiu, ainda fez piada, dizendo: eu não sei onde está meu irmão. Adão aceitou em silêncio a condenação e o juízo, ficou calado, só seguiu, aleluia. Caim protestou, quis debater com Deus. É onde você vai vendo como as coisas vão piorando, e o pecado ele tem essa tendência. O ponto que nós temos que olhar para a nossa vida é onde estamos na história, porque ou nós somos aqueles que pertencem a Cristo, ou nós somos aqueles que o sangue dele nos justifica por meio da fé, e a ira não está sobre nós, ou nós somos só Caim, esperando o dia do juízo, as taças vierem contra nós com toda a força, aonde Deus irá condenar o pecado. Porque não existe caminho, soluções, não é só um, é só Jesus Cristo, aleluia. É só se esconder nele, aleluia. Porque fora isso a lei vai vir como uma espada, aleluia. Porque fora isso a lei virá como uma espada. É isso que Paulo explica de forma perfeita, né, em Romanos.
Sua carta mais promissora, o seu maior tratado de Paulo era explicar o evangelho e falar: olha, a situação é essa, está todo mundo perdido, os judeus estão perdidos, Jesus Cristo é salvação, é por meio da fé. Aí ele explica: olha, a lei é como uma espada, vai destruir, vai cortar, vai matar. A única esperança é Jesus Cristo. Por isso que ele fala: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação, porque ou você se esconde nele, ou você se agarra nele e não larga, oh glória, ou você permanece ali, ou você é somente Caim esperando o juízo. Aleluia. E está justificado por Deus, aleluia, em Cristo. Como Paulo diz, vai muito além do que de estarmos numa igreja, uma roupa, é ter um coração transformado pela palavra de Deus, é não aceitar mais a velha vida, aleluia, porque é uma característica fundamental daquele que foi transformado, é que agora as coisas que traziam alegria para ele, o pecado que antes trazia alegria para o coração dele, hoje é profunda tristeza. Ele rejeita, ele foge, e ainda que ele caia, vai ser motivo de tristeza absurda. Ele volta para o Senhor, não há alegria, não há prazer, não há nenhum nada. Nós não queremos esse mundo, não adianta oferecer dinheiro, aleluia. Um cristão salvo, oh glória, ele está mais alegre em servir ao Senhor, em saber que é um salvo cantando, adorando, do que alguém falar para ele que agora vai dar um dinheiro para ele, aleluia. Você vê um cristão salvo, se falar assim: rapaz, você acabou de ganhar 100 mil, ele fala: meu Deus, que maravilha. E alguém fala para ele assim: ó, eu acho que ele descobre que caiu, pecou, aleluia, fez alguma coisa errada. Aí ele está com 100 mil na conta, mas o pecado é muito mais forte, é tristeza de pecar, aleluia, contra o Senhor. O dinheiro não consegue substituir. Ele fala: pode tirar meu dinheiro, eu dou os meus 100 mil para poder andar com Deus corretamente, aleluia. É aquele que foi transformado pela palavra de Deus. É por isso que nós temos que se apegar ao sangue de Jesus Cristo, porque Ele clama ao nosso favor, aleluia. Foi me pedido um tema para essa mensagem. Eu sou muito ruim de dar tema para mensagem. Geralmente eu gosto de pregar expositivamente, ler texto, explicar a história. Eu sou péssimo para dar tema. Mas o tema que foi dado é: o sangue que clama ao nosso favor, aleluia. O sangue que clama, porque você pode estar aqui hoje ser o Caim da vida, você pode ser homicida, você pode ser aquele que estava andando em drogas e prostituição, estava em mentira, envolvido em todo tipo de coisa errada. Se você está aqui, aleluia, é porque Jesus te ama, aleluia, é porque Ele te chamou. Nós lemos aqui Romanos: aos que antemão conheceu, a esse predestinou. Se você está aqui é porque Ele já te conheceu de muito antes, e Ele te predestinou para você estar hoje, oh glória, quase meia-noite na casa dEle, adorando a Ele, exaltando a Ele, glorificando ao nome dEle, aleluia. Se você está aqui hoje porque você foi chamado, escolhido, então agarre no seu coração essa palavra, agarra aí e fala: Senhor, me perdoa, porque às vezes eu acho que eu sou muito bom, aleluia, mas por vezes eu estou mais para cair do que para bem, mas me ajuda, eu estou na tua presença, guarda o meu coração, conserta a minha vida, porque de Jesus eu não abro mão, de Jesus eu não largo, oh glória. Pode virar o braço de cabeça para baixo, da presença dEle eu não vou dar um centímetro do passo, aleluia. Essa é a postura que você tem que ter, e o seu coração profundamente firmado na verdade, aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Meu Deus, confie na palavra do Senhor, irmãos. Os textos bíblicos servem justamente para nós lermos e aprendermos com cada história. E ainda que você lê uma história lá no Antigo Testamento, está envolvido Cristo ali, alguma coisa está falando sobre Cristo, para trazer paz, segurança ao nosso coração, para consertar pecados, para mostrar nossas veredas meio erradas, e a palavra dele vai ajustando, porque esse é o processo da caminhada cristã, irmãos, aleluia, até que ele venha. Mas se ele voltar hoje, parece que eu não estou muito bem. Se a fé é verdadeira, quando ele vier agora, aleluia, Paulo diz que num piscar de olhos seremos transformados, aleluia.
no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, aleluia, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, aleluia. Oh glória, se você está aqui hoje, e aleluia, e tem fé verdadeira no Senhor, você faz parte dessa história, você é este povo a qual Ele comprou com o seu sangue precioso. Por isso o alerta dele: olha, não deixe o pecado dominar você, mas lute fielmente servindo ao Senhor, e confia que é Ele que está guiando a sua história. Curva sua cabeça. Senhor Deus e poderoso Pai, muito obrigado por esta noite, Pai, por esta vigília, Senhor. Muito obrigado porque é o Senhor que fala conosco, e quem somos nós, ó Pai, para ouvir tão poderosa palavra, mas pela Tua misericórdia, o Senhor fala conosco, ó Pai, e pela Tua palavra somos confrontados, exortados, ó Pai, pela Tua palavra somos edificados, pela Tua palavra lembramos, Pai, da nossa culpa e da graça tão grandiosa que nos alcançou, apagando a culpa, ó Deus, rasgando a cédula de acusação contra nós, e nós queremos lembrar, ó Pai, que o sangue foi derramado, ó Pai, do inocente, do Filho de Deus, para nos dar salvação, ó Pai, que as lutas podem ser intensas e terríveis, as batalhas podem parecer até maiores do que nós, mas é o Senhor que está conosco, e até o último dia, o Senhor disse: estarei convosco até a consumação dos séculos, ó Pai. O Senhor está conosco, não nos abandona. Dê força à Tua igreja, dê graça, Pai, para permanecer no Senhor, e se fortalecer na força e que há no Seu poder. Ajuda a Tua igreja poderosamente, ó Pai, que o Teu reino venha avançar, ó Pai, que o Evangelho seja pregado. Ajuda a nossa vida, Pai, em nossas fraquezas, Senhor, porque são muitas, mas nós confiamos no Teu amor, Pai. Confronta o nosso coração, Pai, e que o nosso coração não endureça, Pai, como Caim, mas que ele seja quebrantado, quebrado, amassado, ó Deus, da Tua presença. Ajuda o Teu povo e dá vitória, no nome de Jesus Cristo. Aplauda o Rei dos Reis bem forte.